Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vou te convidar agora a ficar bem confortável aí onde você está. Se for possível, sente-se no lugar aconchegante. Pegue o seu caderno, seu material, para fazer o registro desta aula. Se for possível também, coloque aí ao seu lado o celular do papai ou da mamãe, para que você possa fazer o registro fotográfico desta aula. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre sequências descritivas e narrativas. Isso mesmo, sequências descritivas e narrativas. Para isso, nós vamos à leitura do primeiro texto. Vamos lá? Observe. Dona Cotinha, Tom e Gato Joca. Este texto, ele foi adaptado para esta aula. Diz assim: em frente à minha casa tem outra casa, pequena, de madeira, azul com janelas brancas. Está no fim de um terreno enorme, com muitas árvores. Para mim, aquilo é o que chamam de floresta. Tom diz que é um quintal. Ali mora Dona Cotinha, uma velhinha que tem cabelo lilás e dirige um fusquinha vermelho. Esse passou a ser meu esconderijo. Dona Cotinha sempre aparece com um prato de comida e diz: vem, gatinho, olha só o que eu trouxe para você. Sou premiado com sardinha fresca, atum, macarrão. Tudo uma delícia. Tenho engordado além da conta. Dia desses, estava tomando sol e ouvi o Tom me chamar. O danado sentiu meu cheiro e descobriu meu segredo. Ele estava no portão quando chegou Dona Cotinha no seu fusquinha. Bom dia, menino, disse ela. Já que está em frente à minha casa, faça uma gentileza e abra o portão. Tom obedeceu. Dona Cotinha afagou minha cabeça e perguntou: este gatinho é seu? Sim, senhora. No primeiro dia que o vi por aqui, ele entrou na casa e cheirou tudo. Agora, sempre deixo uma comidinha para ele. Ah, mas o Joca não come comida de gente, só come ração, disse o Tom. Come sim, meu filho, e come de tudo. Dona Cotinha acabava de denunciar minha gula e o aumento de peso, continuou. Passe aqui no fim da tarde, faça um bolo de fubá com cobertura de chocolate que é de dar água na boca. Naquela tarde, voltamos à casa de Dona Cotinha. Ela foi logo mostrando ao Tom uma coleção de carrinhos antigos e memoráveis. Depois, nos levou para uma sala pequena, mas bem organizada, repleta de livros dos mais variados. Tom perguntou: a senhora já leu todos esses livros? Praticamente todos. Ler foi minha diversão, meu bom vício. Infelizmente, meus olhos não ajudam mais na leitura. Tom começou a ler com voz alta, ou em voz alta, e sua voz encheu a sala de seres fantásticos. O tempo parou. Desse dia em diante, à tardinha, eu e Tom tínhamos uma missão: abrir os livros de Dona Cotinha e deixar os personagens passearem pela casa mágica no meio da floresta da cidade de pedra. E aí, pela leitura do texto, foi possível você perceber a sequência de ações presente no texto? Pela leitura também, será que foi possível você ter uma ideia de como eram os personagens e o espaço onde aconteceu a narrativa? Eu acredito que sim, pois nesse texto nós temos aí a presença de uma sequência narrativa, onde se observam aí verbos, onde eles trazem a ideia de ações que acontecem no texto. Também temos uma parte que fala sobre as sequências descritivas, que são aqueles adjetivos que nos fazem ter uma noção de como eram os personagens e o espaço onde aconteceu a narrativa. Agora, nós vamos ver o conceito a respeito de sequências narrativas e descritivas, para que você possa entender um pouco melhor. Observe o conceito. O que são sequências narrativas? Narrar é contar. Todo texto narrativo
conta um fato que se passa em determinado tempo e espaço. A narração só existe na medida em que há ação, que é o enredo. Essa ação é praticada pelos personagens. Então, você observa aqui que nós iremos perceber que existem tipos, né, de textos que são os narrativos. E nós estamos falando aqui de sequências narrativas dentro do texto. Então, o que é narrar? É contar, é falar. E nós vamos perceber neste texto que dentro dele há sequências narrativas. Mas quais são os textos que nós chamamos de textos narrativos? Vamos ver quais são eles? Observe. Anedota, romance, conto, notícia, lenda, crônica, fábula, conto de fadas, conto maravilhoso, relato pessoal, biografias, autobiografias, tiras e outros textos. Agora, você vai ver o conceito a respeito de sequências descritivas para que possamos entender um pouco melhor também. Observe. O que são sequências descritivas? Descrever é caracterizar. As sequências textuais descritivas surgem comumente articuladas com sequências textuais de outros tipos de textos, né? Em textos narrativos, é frequente surgirem sequências descritivas que permitem caracterizar uma personagem ou o espaço social para motivar o desenrolar da ação. Observe aqui que, segundo o conceito de sequência descritiva, nós sabemos que descritiva é o quê? Descrever. E aí nós vamos pensar em quê? Em caracterização. Então, veja que nas sequências descritivas, nós temos caracterização. Nós vamos caracterizar e nós vamos perceber que neste texto, nós vamos perceber como são os personagens, como é o espaço onde acontece a narrativa. Mas também temos alguns tipos de textos, né, que são descritivos. E quais são eles? Observe os exemplos. Catálogo de vendas, anúncios publicitários, cardápio e manuais. Nós vamos perceber também que tem tipos textuais narrativos e descritivos. Vamos perceber que em textos podemos perceber neles a sequência descritiva e a sequência narrativa. Como vimos, a sequência narrativa ela tem como predominância os verbos que trazem aí o desenrolar da ação. E na sequência descritiva temos aí os adjetivos que caracterizam personagens e espaço. Vamos voltar agora ao nosso texto e perceber estas sequências dentro dele para que você possa entender um pouco melhor sobre isso. Vamos lá? Temos aqui um exemplo de sequência narrativa. Nós trouxemos aí um trecho e aí você vai perceber aí qual é a característica, a predominância de verbos, reforçando a ideia de ação ao narrar um fato. Percebam aqui que vocês têm estes verbos. Estava, ouvi, chamar, sentiu, descobriu, estava, chegou. Observe que nesta sequência narrativa, você percebe que nesta sequência ela tem uma predominância, ou seja, o que mais se ressalta, o que mais acontece é a presença dos verbos, pois eles trazem o desenrolar das ações, que é o enredo. Agora, vamos ver a sequência descritiva. Observe. Olha o exemplo de sequência descritiva. Vocês percebem que nós trouxemos estas duas partes do trecho. Percebam a característica, predominância de adjetivos, reforçando a ideia de caracterizar algo ou alguém. Veja que nós temos aí. Em frente à minha casa tem outra casa. Como era essa casa? Pequena, de madeira, né? Era também o quê? Azul, com janelas brancas. Está no fim de um terreno. Como era esse terreno? Enorme, né? Então, vejo aí, nós trouxemos a ideia de caracterizar o espaço. Agora, observe mais um pouquinho. Como era Dona Cotinha? Uma velhinha de cabelo lilás. E ela dirigia aí um fusquinha. Como era esse fusquinha? Vermelho. Observe agora outro trecho. Outro trecho que nós trouxemos aí que diz assim, olha.
Depois, nos levou para uma sala. Como era essa sala? Pequena, bem organizada, repleta de quê? De livros. Como eram esses livros? Dos mais variados. Vejam que vocês viram agora sobre sequência descritiva e narrativa. Sei que vocês aí entenderam a respeito deste conteúdo. Agora, nós vamos ao exercitando para saber se você realmente aprendeu. Vamos lá? Observe. Temos um texto. A minhoquinha Lalá morava num belo jardim, cheio de flores, brancas, amarelas, azuis, vermelhas. Sua casa ficava no pé da roseira azul e era muito arrumadinha, tudo em seu devido lugar. No inverno, fez tanto frio, mas tanto frio, que a minhoquinha fechou as portas e as janelas da casa e foi para a caminha. Se cobriu com todos os cobertores que tinha e ficou tão quentinha, mas tão quentinha, que acabou dormindo o inverno inteiro. Foi-se o inverno e veio a primavera. As flores do jardim se abriram para o sol e a vida ficou mais feliz. As abelhas vieram colher o pólen das flores. Titi, o beija-flor, sentiu falta da minhoquinha. Onde está a Lalá? Perguntou ele. Mas ninguém tinha visto ainda a minhoquinha nessa primavera. Titi foi até a casa dela e viu as portas e janelas fechadas. Então, Titi teve uma ideia: fazer uma serenata para acordar a minhoquinha. Combinou tudo com os amigos do jardim. O grilo trouxe o violino, a borboleta trouxe a trombeta, o castor trouxe o tambor e o beija-flor cantou uma linda música. A minhoquinha acordou, se espreguiçou, saiu da cama e foi ver o que era aquilo. Abriu a janela, o sol entrou em sua casa e ela pôde ouvir a linda cantoria da primavera. Vamos à leitura da questão. No trecho, a minhoquinha Lalá morava num belo jardim, cheio de flores, brancas, amarelas, azuis, vermelhas. A parte destacada apresenta uma sequência. Sequência narrativa ou sequência descritiva? De acordo com o que nós entendemos a respeito de sequência descritiva e narrativa, este trecho, ele expressa o quê? Vamos observar? Será que você acertou? Vamos ver a resposta correta? Sequência descritiva, pois você percebe aí a presença principalmente de adjetivos. Agora outra questão. No trecho, foi-se o inverno e veio a primavera. As flores do jardim se abriram para o sol e a vida ficou mais feliz. As abelhas vieram colher o pólen das flores. E aí, neste trecho, nós temos uma sequência narrativa ou descritiva? Observe direitinho. Vamos ver se você acertou? Sequência narrativa, pois temos a predominância de verbos. Bom, se você quiser assistir a esta e a outras aulas, acesse a plataforma Eduque e bons estudos para você!